Queridos irmãos, que a paz de Deus que excede todo entendimento guarde a mente e o coração de todos vocês em Cristo Jesus hoje e para sempre. Amém. Antes de você se assentar, dê um sorriso aí à pessoa que está do seu lado. Seja um sorriso amarelo, banguelo, branco, e diga: é bom você estar aqui essa noite. Que alegria. Pode se assentar, por favor. Eu quero expressar minha gratidão de poder estar com vocês aqui essa noite, poder conhecê-los. Quero agradecer ao pastor Elinho, a sua família, o corpo ministerial dessa igreja, por nos dar esse privilégio de estar aqui, por abraçar também um projeto que nós temos no sul da Ásia, em uma nação chamada Paquistão, e mandaram uma oferta que nos abençoou muito. Deus continue prosperando a vida de vocês. Quero agradecer por ver o apóstolo Djalma. Que alegria, eu estou sonhando em levá-lo para umas nações aí. Os 2 últimos pastores que foram comigo voltaram 9 quilos mais magros. Então é bom, é muito bom. Um cachorrinho assado de manhã, um fritinho à tarde, boa, é gostoso. Aí perguntaram para mim: tem gosto do quê? De cachorro, né? Muito bom. Estou pensando aí em levá-los. Eu vou, antes de ler o texto bíblico com vocês, eu vou apresentar um pequeno vídeo. Você vai ver que o vídeo foi feito assim de uma forma bem suave, e a intenção é enganar você mesmo, para que você possa vir comigo em um desses lugares. Então os lugares são difíceis, e a gente faz uns vídeos assim meio alegre e tal, é para você ver e pensar: uau, eu vou lá. Então já tá de uma forma bem clara, dizendo que é para fazer ludibriar você, conforme diz Paulo lá em Coríntios capítulo 10, ele fala sobre uma palavra que é você enxergar uma coisa, mas na verdade o que está por trás é outra. Então a gente faz esse vídeo, e a minha intenção é falar para você, e eu vou falar amanhã sobre o Paquistão, mas que possa despertar em você um desejo de estar indo para esses lugares. Se o Espírito de Deus chamar você, que você possa dizer sim para o chamado dele. Nunca diga não para o chamado de Deus. Toda pessoa que diz não para o chamado de Deus se arrepende para sempre. Embora vai morrer e vai para o céu, mas vai miseravelmente salvo, porque perdeu a oportunidade de participar do projeto missiológico de Deus para a sua geração. Então, o Paquistão é a 7ª nação mais perigosa do mundo para você ser um cristão hoje. O ano que nós fizemos as cruzadas lá, eles já haviam executado 801 irmãos nossos. É uma nação violenta e não é a mais perigosa, mas ela é a 7ª mais perigosa do mundo. A igreja sofre muito, mas o Senhor da igreja a faz crescer. A igreja está crescendo nessa nação. Nós trabalhamos com 5 frentes nessa nação. As 2 frentes mais fortes é uma escola para as crianças em sistema de escravidão. Amanhã eu vou estar mostrando um pouco dessa escola para vocês. Nós começamos com 35 crianças, e hoje nós temos 227 crianças livres da escravidão, sendo educadas, abençoadas. O outro trabalho que nós temos muito forte é a libertação de escravos. Se você sabe que o Paquistão, isso não é escondido, se você colocar no Google aí, escravidão no Paquistão, você vai ver que tem 4.300.000 pessoas escravas naquela nação, e 95% dessas pessoas que vivem em sistema de escravidão são os nossos irmãos. Infelizmente, os cristãos são considerados pessoas de segunda categoria lá. Os serviços análogos à escravidão é que são reservados pelo governo para aqueles que não confessam a religião
que esse é um país que é uma república islâmica. Então eu vou passar um vídeo rapidinho, que é um resumo das nossas cruzadas, um resumo das famílias libertas, um resumo do trabalho nos campos de escravidão, de evangelismo que a gente faz com eles, as crianças que trabalham em sistema de escravidão, a igreja que nós abrimos lá, um vídeo rapidinho. E essa noite eu tirei pastor Hélio pastor Elinho, né? Mas para poder ministrar a palavra de Deus mesmo. Vamos ver esse vídeo rapidinho e eu já volto à palavra. Amém. Isso é uma coisa rápida. A partir de amanhã eu vou mostrar muita coisa boa para vocês. E eu sei que o Espírito Santo vai fazer algo extraordinário, ativando o nosso chamado e a nossa vocação. Vamos à palavra de Deus, carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Romanos, no capítulo 4. O capítulo 4 é uma mini biografia que Paulo está fazendo a respeito de Abraão. A gente fala que foi Paulo quem escreveu essa carta, mas se você ler no capítulo 16 e no versículo 22, diz assim: eu, Tércio, escrevi esta epístola e vos saúdo no Senhor. Então quem escreveu essa epístola foi um camarada chamado Tércio, embora o autor dessa epístola seja o apóstolo Paulo, mas em um sistema de Jeremias e Baruque no Antigo Testamento. Jeremias ia falando e Baruque ia escrevendo o que Jeremias falava. Por isso nós temos tanto o livro de Jeremias como o livro de Lamentações de Jeremias. O livro de Romanos também, quem escreve é esse Tércio, à medida em que Paulo vai citando as revelações, as expressões e as impressões que o Espírito de Deus ia colocando no seu coração. No capítulo 4, nessa mini biografia que ele está falando sobre Abraão, ele vai dizer que, o texto vai dizer, porque Abraão é pai de todos nós, é a última parte do versículo 16, e começa o versículo 17 dizendo, como está escrito, por pai de muitas nações eu te constituí. Eu não sei se você percebeu, se sua Bíblia é assim, tem um colchetes aí, entre essas expressões, porque eu acredito que o autor, ou os autores que fizeram a redação, que escreveram isso, que trouxeram para nós, eles estão querendo deixar de forma bem clara que o autor dessa expressão,
por pai de muitas nações eu te constituí, não foi Abraão. Abraão não falou isso e também não é Paulo que está falando isso. Essas palavras, por pai de muitas nações eu te constituí, elas saíram dos lábios do próprio Deus. Então não são palavras ditas por Paulo e não foram palavras ditas por Abraão. Foram palavras ditas pelo próprio Deus. Quantos estão me entendendo? E as palavras que foram ditas pelo próprio Deus, Paulo continua dizendo assim: perante aquele no qual Abraão creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Então Paulo vai dar para mim e para você aqui, usando Abraão como um exemplo de fé, ele vai dar uma definição para mim e para você sobre uma característica da fé. E ele vai dizer que essa fé que está sendo apresentada aqui, ela não é uma fé que pertence a nós, os seres humanos. Por mais cheio de unção e graça que seja o ser humano, ele não tem essa capacidade de fé. Somente Deus tem essa capacidade de fé, que é a capacidade de chamar à existência as coisas que não existem. Nenhum homem pode fazer isso. Você pode pegar os maiores inventores da humanidade, os caras mais inteligentes do mundo, você pode colocá-los em uma sala vazia e deixá-los por uma semana lá, sem nada, só a sala vazia e eles, por mais que a inteligência deles seja como a de Nick Bostrom, seja como a de Noah Harari, ou uma inteligência como Ray Kurzweil, esses camaradas não podem criar nada. Se você colocá-los em uma sala vazia, daqui a uma semana você volta, você vai encontrá-los com uma sala vazia, porque o homem não tem a capacidade do nada criar alguma coisa. Só existe um ser no universo que é capaz de chamar à existência aquilo que não existe. E esse ser chama-se Deus. É ele que diz: haja luz, e a luz aparece. É a palavra bara, ele fala e aquilo que não existe passa a existir. Então essa qualidade de fé, ela não pertence à nossa dimensão. Ela é uma qualidade de fé que somente o Deus Todo-Poderoso possui, que é chamar à existência aquilo que não existe. Quando a gente chega em Hebreus 11, versículo 3, o autor de Hebreus também o capítulo 11 de Hebreus é a galeria da fé. Ele vai começar trazendo algumas definições sobre fé, e no versículo 3 ele vai dizer assim: pela fé nós entendemos que os mundos, ou dependendo da tradução, o universo foi formado pela palavra de Deus. Então já começa a mexer com a lógica, né? Porque o texto diz que pela fé nós entendemos. A lógica diz: eu quero entender para decidir se vou ter fé ou não. A palavra de Deus já começa dizendo que é pela fé que você vai entender. Muitos de nós não recebemos direção, orientação, revelação de Deus em todas as áreas da nossa vida, porque nós usamos a lógica. Nós queremos primeiro entender, para depois escolher se a gente vai acreditar ou não. O texto sagrado diz: você crê, e depois então você começa a entender as coisas pelo caminho. É assim que funciona no reino de Deus. Só que aí tem uma definição de fé diferente da de Romanos 4. Aí diz que pela fé nós entendemos que os mundos ou o universo foi formado pela palavra de Deus, de forma que aquilo que é visível, eu não sei se está sendo projetado o texto não, mas aquilo que é visível veio a se manifestar daquilo que não se podia ver, daquilo que é invisível. Essa fé já pertence a nós. Aquela primeira, que é chamar à existência o que não existe, só Deus pode fazer. Agora, essa daqui não é chamar à existência o que não existe, mas é tornar concreto aquilo que é invisível. Essa fé pertence a nós. Essa é uma capacidade que Deus plantou dentro de nós
Conforme Romanos 12, versículo 3, Deus colocou uma medida de fé em cada um de nós, que é uma espécie de um sexto sentido, aquilo que o tato, o olfato, o paladar, a visão não pode fazer. Deus colocou em nós essa capacidade de enxergar aquilo que é invisível. O mundo não pode ver, mas quem está conectado com Deus consegue ver. O mundo não pode ouvir, mas quem está na sintonia do Espírito pode ouvir. 3 anos e meio sem chuva. Aí chega o Elias e diz assim para Acabe: levanta, arruma o teu carro, corre, porque senão a chuva vai te pegar, porque eu já estou ouvindo barulho de abundante chuva. Não tinha sequer nenhuma nuvem, nem sequer do tamanho da mão de um homem. Só depois de 7 períodos de oração é que vai aparecer uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. Então não se escuta nada, não se vê sinal algum de chuva, mas quem está conectado já está ouvindo. A gente antecipa, é uma aceleração. A fé te capacita a enxergar aquilo que o mundo não pode ver, a ouvir, enxergar, porque o garoto diz: eu vejo uma nuvem, mas do tamanho da mão de um homem. Então a fé capacita você a enxergar o grande, quando os olhos humanos só podem ver aquilo que é pequeno. É uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, mas o Elias diz: corre, cara, corre, mas corre, porque senão a chuva vai te pegar. O Acabe diz: cara, esse cara é maluco, não tem nada, uma nuvem, mas corre, porque senão vai te pegar. Porque a fé é essa capacidade de enxergar o que os homens não podem ver, é a capacidade de enxergar o grande quando os olhos humanos só vê o pequeno. Sabe, Zacarias 4, versículo 10, não desprezem os dias dos pequenos começos. O povo colocou uma pequena pedrinha lá, e as pessoas diziam: o que é isso? Uma pequena pedra diante desse antigo templo que está em ruína. E aí Deus diz: não despreze, é um pequeno começo, mas a glória dessa segunda casa será maior do que a da primeira. Então Deus começa a fazer as coisas com a gente, aos olhos humanos são pequenas, mas quem tem fé já começa a se alegrar, porque sabe o resultado de tudo. Então essa qualidade de fé, ela torna a gente diferente do mundo, porque Romanos 5, versículo 3 diz assim, olha o que diz: regozijai-vos pelo fato de passar por muitas tribulações. Quem que em sã consciência vai dizer: ai, que maravilha de tribulação, estou desfrutando dessa tribulação? Não consegue. Tiago 1, tende por motivo de grande gozo o passardes por várias provações. Quem é que vai dizer: rapaz, eu estou em uma alegria, está uma tribulação lascada, uma provação lascada? Por que que a gente consegue se alegrar na tribulação? Porque a gente não está vendo apenas a sexta-feira da paixão, a gente está de olho na ressurreição do domingo pela manhã. Isso está na Bíblia, Hebreus 12, olhando para Jesus, o autor e o consumador da nossa fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a ignomínia, e hoje está assentado à destra da majestade nas alturas. Está dizendo que a gente deve olhar para ele e seguir o exemplo dele, porque naquela sexta-feira da paixão, do sofrimento, ele despreza tudo isso, ele suporta tudo isso, ele aguenta aquela vergonha da cruz, porque ele sabia que o final dele não era na sepultura, o final dele era aquela pedra ser removida, e ele ressuscitar e se tornar o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores, e o primogênito dentre os mortos da terra. O Senhor, essa é o poder da fé, é a capacidade de você enxergar o invisível. As pessoas estão vendo o problema e você está vendo a solução. As pessoas estão vendo as portas fechadas e você está vendo a porta aberta. A fé se antecipa, por isso você pode cantar na tribulação, por isso você pode se alegrar. É como diz a minha irmãzinha mais nova: e como é que você está, Jaqueline? Ela está ruim, mas está bom.
Está ruim aqui, no agora, nas circunstâncias, mas está bom porque Deus está no controle, no final tudo vai dar certo. Aí o versículo 1 do capítulo 11 de Hebreus tem uma definição mais clássica para nós sobre fé. Vai dizer assim, que a fé é o firme fundamento. O que é que diz aí? Eu preciso ler. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e os fatos, não é isso? O firme fundamento, a convicção, a certeza. A definição da minha Bíblia diz assim, a fé é a certeza das coisas que se espera e o fundamento daquilo que não se vê. Espera aí, gente. Fundamento? O que é um fundamento? É uma coisa concreta. Você pode tocar, você pode provar, você sabe. E agora aqui está dizendo que é o firme. Por que eu estou de pé aqui nesse púlpito? Eu tenho um fundamento debaixo dos meus pés, eu tenho segurança. Por que esse púlpito está firme aqui? Ele tem um fundamento. Por que essa igreja está de pé? Tem fundamentos. É real, é concreto. E aqui está dizendo que é o fundamento daquilo que não se vê. Isso não pertence a essa dimensão dos seres humanos. Os seres humanos não entendem isso, a não ser que entrem no reino do Pai. Porque nós não vivemos por vista, nós andamos por fé. Então a fé, ela te dá uma capacidade de você, para os olhos do mundo, é um passo no escuro, mas para você não. O chão está firme, você está debaixo das promessas do Deus Todo-Poderoso. Os olhos humanos não viram, mas você sabe, já aconteceu. É só uma questão de tempo para se materializar, mas já é meu. Já nasceu, já está dentro de mim, eu já possuo. Já está comigo, não no tempo cronos, mas do aion de Deus, através do kairos dele, uma visitação dele, e o milagre vai acontecer, e a porta vai se abrir, e a doença vai sair, os recursos vão chegar, porque é assim que funciona a fé. Mas deixa eu desfazer alguns mitos. A gente tem um mito que a gente pensa que é um versículo bíblico. E eu escuto pastores, leio livros e sempre vejo essa expressão. Nós, como igreja, falamos sempre que o Abraão é o pai da fé. Em nenhum lugar na Bíblia diz que o Abraão é o pai da fé. Não existe base bíblica para você dizer que o Abraão é o pai da fé. A Bíblia fala que ele é o pai daqueles que creem. Abraão não tem atributos para ser o pai da fé. Ele não tem nenhuma característica nele para ser o pai da fé. Eu citei para vocês Hebreus 12, versículo 2, que vai dizer para mim e para você quem é o pai da fé. Olhando para Jesus, quem que é o pai da fé? Então, Deus é o pai da fé. O Abraão não tem em si, e eu vou trabalhar um pouco com vocês aqui, na vida de Abraão, para mostrar para vocês que, graças a Deus, o Abraão não é o pai da fé. Graças a Deus, ele não é o possuidor dos atributos para se tornar o pai da fé, porque aí ele se parece mais com a gente, pelo menos comigo. E eu vendo essas deficiências em Abraão, isso alivia muito o meu coração, porque eu percebo que ele era como eu, e eu também tenho as mesmas falhas que ele. Mas antes disso, deixa eu fazer uma pergunta para você. Se a fé é a capacidade de chamar à existência aquilo que não existe, a minha pergunta é: quem é que tem a fé verdadeira? Sou eu, Edson Teixeira, fraco, debilitado, limitado, em acreditar em um Deus que pode todas as coisas, que é soberano, que é grande, que é maravilhoso, que tudo que Ele faz, ninguém pode perguntar por que você faz isso. Ele faz, Ele manda, Ele desmanda, Ele é o Senhor, Ele é Deus. Então a fé verdadeira é um homem fraco, acreditando em um Deus que pode todas as coisas? Ou a fé verdadeira é um Deus que pode todas as coisas, acreditando em um homem que não pode fazer nada?
Olhe bem sério a pessoa que está do seu lado e pergunte assim para ela: ou você acha que Deus não precisou de muita fé para acreditar em você? Eu acho que a gente tem uma definição de fé equivocada, porque a gente está sempre pensando que a fé verdadeira é a minha capacidade de acreditar em um Deus todo-poderoso. E eu vou usar a vida de Abraão para provar para você que a fé verdadeira é a capacidade de um Deus todo-poderoso acreditar em um homem que não pode fazer nada. Por exemplo, quando eu tinha 18 anos, não precisa ficar com medo não que Jesus já amansou a fera, nem esconder a bolsa que Jesus... Mas eu com 17 anos, eu tinha 19 processos. Eu com 15 anos de idade estava na FEBEM, a Celso Garcia em São Paulo, que é a pior prisão de menores do Brasil. Aquilo me transformou em um monstro. Quando eu estava completando os meus 18 anos, o meu pai chegou para mim, eu tenho marcas de facada no meu corpo, que foi o meu pai quem deu. Então era um inferno na minha casa. E o meu pai olhou para mim assim e falou: Edson, você só vai parar o dia que a polícia estourar a sua coluna com uma bala, e você for para a cadeira de roda e olha lá, se você vai parar. Eu tinha alguns amigos meus, olha o nome dos caras: Pardal, Marcelinho Pernatorte e Zé Bizuca. Eram os três caras. Eu lembro muito bem, a gente conversando, naquela época existia o Carandiru em São Paulo, e eles sabiam que eu já era maior de idade, um monte de processo, se os homens me pegam, pá, Carandiru. E Carandiru, ou você entra matando ou já entra morrendo. E eu dizia para os caras: não, lá não, você vai para o Carandiru, cara, não tem jeito, você já é maior de idade, se os homens te pegar é Carandiru. E tinha um policial, que ele me amava tanto, que ele disse assim para mim um dia: eu sei que você é maior de idade agora, se eu gritar para, e você levantar essa mãozinha dizendo que é de menor, eu vou estourar a sua cabeça com uma bala. Então eu tinha esses três tipos de pessoas: meu pai, meus amigos e um policial, que olhavam para um menor, um jovem agora com 18 anos de idade, drogado, envolvido no mundo do crime, e um dizia cadeira de roda, o outro dizia prisão, e o outro dizia morte, vou te matar, uma bala na cabeça. Mas por quê? Porque eles não têm capacidade de enxergar o futuro e nem chamar à existência aquilo que não existe. Mas aquele que tem a capacidade de chamar à existência aquilo que não existe, olhou para mim e disse: não é cadeira de roda, não é prisão, não é morte, você vai ser um pregador da minha palavra. E ele acreditou em mim. Eu só sou o que sou porque um Deus todo-poderoso decidiu acreditar em alguém que não podia nada. Quantos estão me entendendo? Então vamos em Abraão, para você não pensar que eu estou ensinando heresia aqui nessa noite. Gênesis capítulo 12, vocês conhecem a história. A hora diz o Senhor Deus a Abraão: sai da sua terra, da sua parentela, da casa do teu pai, vai para uma terra que eu te mostrarei, eu te abençoarei, farei de ti uma grande nação, engrandecerei o seu nome, se tu uma bênção, abençoarei aqueles que te abençoarem, amaldiçoarei aquele que te amaldiçoar, e em ti serão benditos todas as famílias da terra. E o versículo 4 diz: partiu, pois, Abraão, conforme o Senhor lhe ordenou. A gente conhece essa história, o chamado de Abraão, com todas as promessas que Deus fez para ele. E o Abraão vai. Quando a gente chega no capítulo 15, o Abraão, a gente leu Gênesis 15, ora, disse o Senhor a Abraão: eu sou o teu escudo, o teu galardão será grandíssimo, não precisa ter medo. E o Abraão, no sonho, está conversando com Deus. Não é um sonho, na verdade é uma visão que ele está tendo. Ele está conversando com Deus, e ele fala: Deus, o que adianta o Senhor me dar um grande galardão, fazer tudo isso, se eu não tenho um herdeiro? O herdeiro é Eliezer, o Damasceno, que nascido na minha casa. Eu não tenho filho. Deus sabe da sua dificuldade. Então Deus diz assim: não, Abraão, não é esse camarada aí que vai ser o herdeiro da sua riqueza, não. O seu filho, nascido de ti, é ele que vai herdar todas essas coisas. Nesse momento diz o texto que Abraão tinha 75 anos de idade. E aí, o que eu acho interessante é que, na nossa visão, essa conversa de Deus com Abraão é uma conversa noturna.
A gente pensa que é uma conversa noturna, porque Deus tira ele para fora da sua tenda e pede para ele olhar para quê? Para as estrelas. Então, olhe para as estrelas se tu as podes contar. E o Abraão sabe que não pode contar. Só que a gente vai ler, a partir do versículo 11, diz o texto, e então caindo o sol. Então essa conversa não era durante a noite, essa conversa era durante o dia. E durante o dia você sabe que você não pode ver as estrelas do céu. Mas elas estão lá. Estão ou não estão? Elas estão lá. Mas não se vê a olhos humanos. Você sabe que elas estão lá, embora elas não podem ser vistas. É só uma questão de horas, quando a noite chegar, as estrelas que você sabe que estão lá vão brilhar. Quantos estão entendendo aqui, captando o negócio? Deus diz, Abraão, você vai ser pai como as estrelas do céu, vai ser a sua descendência. E o texto diz no versículo 6, ora, Abraão creu no Senhor, e isso lhe foi imputado como justiça. Não é isso que diz o versículo 6 de Gênesis 15? Abraão creu no Senhor, e isso lhe foi imputado como justiça. Mas essa fé que Abraão tem em Gênesis 15, é a fé que a maioria de nós possuímos. Porque ela é uma fé que não produz nada. Ela é uma fé que não realiza nada. E ela é a fé que a maioria de nós possuímos. E eu vou mostrar isso para vocês. A fé que Abraão está tendo é uma fé no que Deus está falando, mas porque nele existe capacidade de tornar possível a promessa que Deus fez. E esse é o nosso problema. Nós dizemos que acreditamos em Deus, desde que em nós exista recursos e possibilidades de tornar possível aquilo que Deus está prometendo. E essa é uma fé misturada. Essa é uma muleta que você se apoia, dizendo, eu creio em Deus, que Ele vai me dar uma casa. Ah, mas eu tenho R$1 milhão no banco. Mas é claro que eu creio, é claro. Assim até um ateu acredita, meu querido. Eu creio que Deus vai me dar um carro novo, um lugar novo, mas é porque eu tenho tanto na minha conta. Deus prometeu, eu creio. Então a gente crê, mas a gente crê porque em nós existe capacidade de tornar realizável, de realizar aquilo que Deus está prometendo. Quantos estão me entendendo? E é por isso que a gente não desfruta o sobrenatural de Deus. Porque a gente sempre acredita que Deus precisa dos nossos recursos para tornar possível aquilo que Ele prometeu para nós. E aí Deus vai ter que criar um meio de eliminar as muletas que nós estamos nos apoiando. Porque se Ele faz o milagre você apoiando na muleta, é a muleta que vai receber a glória. E Deus não dá a glória dele para ninguém. Então Ele vai começar a tratar da gente na nossa caminhada, tirando os nossos pontos de apoio para se cumprir Coríntios 2, versículo 6, para que a vossa fé não se apoie em nenhuma sabedoria humana, mas somente no poder de Deus. Só no poder de Deus. Aí Gênesis 15, Deus diz, Abraão, você vai ser pai. E ele olha para Sara e diz, uau, claro que eu creio. 75 anos. 75 anos naquela época não era ser um garotão, mas também não era ser velho, era ser um homem na sua idade madura. Então ele olha, Deus fala, você vai ser pai, ele dá uma olhadinha para Sara e diz, Deus, eu creio. E dá uma piscadinha para Sara e diz, vamos para a tenda, minha velha. E eles vão para a tenda. Está escrito isso, que eles vão lá e tentam muitos anos. Em Gênesis 15 fala que se passaram 10 anos. Então o Abraão com 75 diz, eu creio, claro que eu creio, Senhor, eu vou ser pai, vamos lá, Sara, e toda feliz e nada, e 80 anos, e o Abraão está dizendo, mas eu creio sim, Deus falou, e 85 anos ele disse, eu acho que eu creio, porque a Sara não fica grávida. Aí a Sara, na ânsia de querer ver cumprida a promessa de Deus, tem uma ideia. Primeira barriga de aluguel da história, eu não sei o que passou na cabeça dela. Está aqui a minha serva, eu não posso ser, então Deus está precisando da minha ajuda. Deus não precisa da sua ajuda.
Deus só precisa da sua obediência. Deus tem um tempo para trabalhar nas nossas vidas. E aí, se você sabe que ela chega para Abraão e fala: Abraão, está aqui a minha serva Agar, deita-te com ela, e eu vou ser mãe através da barriga dela. E o Abraão fala: nossa, mulher, por que você não teve essa revelação antes? Uau! Falei na Bíblia, versículo 2 e 3, que ele, na hora, ele nem questiona. Onde que estava isso que eu não tinha percebido? E aí você sabe que nasceu um Ismaelzinho, né? Até hoje a gente tem problema por causa desse Ismaelzinho. Quando você quer ajudar Deus, vai nascer os Ismaelzinhos por aí. E eles vão ser espinhos nas próximas gerações. Deus não precisa da sua ajuda. Tem um monte de gente com nome no SPC, claro, aqui no Rio de Janeiro não tem gente assim, só lá em São Paulo onde eu moro. Mas é gente que quer ajudar Deus. Porque Deus fez uma promessa, então deixa eu ajudar Deus a cumprir a promessa dele. E Deus não precisa da sua ajuda, só a sua obediência. Aí, Gênesis 16, versículo 16 diz assim: tinha Abraão a idade de 86 anos quando lhe nasceu Ismael. Aí a gente não tem mais nada. A gente tem 13 anos de história, mas que nada é registrado. Porque o capítulo 17 começa assim: quando Abraão atingiu a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor a ele. Então a gente tem dos 86 aos 99, a gente tem um lapso de quantos anos? 13 anos, de um túnel escuro. O Abraão com 88 dizendo: pisei na bola, nasceu Ismael. Com 90 anos ele olha para Sara e diz: não tenho muita alegria mais não. Aí, com 95 anos ele olha e diz: Deus. Ele tenta olhar para as estrelas e dizer: eu pisei na bola. E eu sei que eu estou falando com gente assim aqui, que olha para as promessas e diz assim: pisei na bola, não vou ver mais cumprido, estraguei, coloquei o carro na frente do boi, comi a sobremesa antes da janta, você sabe o que eu estou falando, e um monte de coisa. E eu dei um bola fora, não tem mais jeito, acabou. Agora o Abraão está com 99 anos, ele olha para Sara e diz: é só Ismaelzinho mesmo. O Abraão agora não tem mais capacidade física alguma de poder ter um relacionamento sexual com Sara e ser pai. Está em Romanos 4, na biografia, eu só li o versículo 17, mas está no versículo 18 e 19, que o Abraão sabia que o seu corpo e o ventre de Sara estavam amortecidos. Não tinha mais como, era impossível. Então agora o Abraão está com 99 anos para fazer 100 anos, e aí Deus vem. Capítulo 17, versículo 1. Ora, quando atingiu Abraão a idade de 99 anos, apareceu o Senhor Deus a Abraão dizendo: eu sou Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença, seja perfeito. Ou seja, quando o Abraão não pode mais fazer nada, aí aparece Deus dizendo: eu posso. Você não consegue, mas eu consigo. Você não vai, mas eu vou. Você não pode, mas eu posso. Então a sua incapacidade, a sua fragilidade, a sua incompetência, saiba, é um prato predileto para Deus ser glorificado. Então se você entrou aqui hoje dizendo: não consigo, não vou, não tenho capacidade, não tenho conhecimento, não tenho os canudos, não tenho os graus acadêmicos, não tenho QI, que hoje QI não é mais quociente de inteligência, QI hoje é quem indica, não tenho mais quem indica. Saiba que o Todo-Poderoso está aqui. Só que aí o Todo-Poderoso vai falar com Abraão. Lembra que eu falei que a fé de Abraão é uma fé que não servia para nada? E que é a fé que a maioria de nós temos? Eu creio, mas esse eu creio passa por ele, porque ele tem capacidade, mas agora ele não tem mais capacidade alguma. Aí Deus diz: você vai ser pai. Veja o versículo 17 do capítulo 17, que Abraão se prostra com o rosto em terra, dá risada consigo mesmo, e o que é que ele diz? Há um homem de 100 anos, há de nascer um filho, dará à luz Sara com 90 anos. Aí no versículo 18 ele dá um desejo, ele diz assim: oxalá
tomara que viva Ismael diante de ti, porque desse mato não sai mais coelho. Ele está dizendo para Deus, não tem Viagra na minha época, Deus. Não me olha com essa cara de evangélico escandalizado, não. Está lá na Bíblia, lá. Ele fala, não tem jeito. Não é isso que está falando? Um homem de 100 anos não dá mais conta, ele está falando para Deus. Então a minha pergunta para você é, quem está acreditando em quem? É o Abraão que está acreditando em Deus? Ou é Deus que está acreditando em Abraão, até mesmo no momento que Abraão não crê nem nele mesmo? Isso deveria fazer você ter uma visão extraordinária da vida, porque o Deus de Abraão é um Deus que crê em pessoas que não acreditam nem nelas mesmas. E aí vem Deus e diz, não, mas você vai ser pai. E ele dá risada, ele fala, Senhor, lá, Gênesis 15, eu acreditava que tinha força, que ia para a tenda com Sara e tal, o mistério rolava. Agora, tem chance, Deus. Aí o capítulo 18, o Senhor vem lá para destruir Sodoma e Gomorra e tal, vocês conhecem a história. O anjo começa, e os dois anjos foram na frente, e ficou um anjo que a gente sabe que é o Senhor, uma manifestação teofânica de Deus, começa a conversar com Abraão, e o anjo fala assim para Abraão, daqui um ano, nós vamos visitar você, Sara vai ficar grávida, daqui um ano ela vai dar à luz, e é igual a toda mulher, eu acredito, né? Sara está assim na beira da tenda, assim, escutando a conversa, você pensa que elas não estão ouvindo? Estão ouvindo tudo. Aí o anjo falou assim, ela vai ficar grávida e vai dar à luz um filho. Aí ela começou a rachar o bico dentro da tenda. Aí o anjo olhou assim e falou, o que foi que você está fazendo aí, sua curiosa? Aí ela aparece com aquela cara lavada, você deu risada? Não deu risada não. Deu sim. Você escutou tudo e deu risada. Gênesis 18, versículo 11 e 12, diz assim, ora, Abraão e Sara eram, primeiro, avançados em idade, idosos avançados em idade. Segundo, a Sara já havia cessado o incômodo das mulheres, diz o versículo. Uma vez eu estava lá em Goiás e eu perguntei numa escola dominical o que era o incômodo das mulheres. E uma irmã levantou e disse assim, o marido? O marido? Às vezes... Pode ser. Se fica de boa que logo vai cessar. É a menstruação, né? O período fértil. Mulher todo mês tem menstruação. Oh, meu Deus. Um tal de TPM, Jesus amado. TPM é te prepara, meu irmão. Porque o negócio é bravo. Pessoa 3 na minha casa, a esposa e 2 com TPM. Eu pego minha agenda e falo, nossa, onde que eu tenho que viajar esse final de semana? Pelo amor de Deus. Vamos chamar um pastor. Pastor, me convida, pelo amor de Deus. Difícil. A Sara já tinha suado. O período de fertilidade dela tinha ido embora. Então a gente tem as impossibilidades de Sara, que ela está expondo as suas impossibilidades. Primeiro, somos velhos. Segundo, já não tenho mais o período de fertilidade. Terceiro, estéril. Sempre foi estéril. E aí diz o versículo 12, ela fala isso para o anjo. Ela diz assim, e teria eu ainda deleite no meu senhor Abraão? Não olha que essa cara não, é isso mesmo. Está olhando assim e diz assim, Deus, eu não sinto mais nada por ele. Pode vir, soprar aqui, e fazer carinho, e tentar me... Aqui não vai. Está escrito ou não está escrito isso lá? Pode ler para você ver, leia aí para você ver. Terei eu ainda deleite, sendo o meu senhor também velho, coroa? Desse mato não sai coelho, está falando para Deus. Aí o versículo 14
Deus faz uma pergunta, e é a pergunta para mim e para você, diante de nossas impossibilidades. Talvez a sua circunstância é outra, não tenho dinheiro no banco, não tenho quem me ajude, não tenho a porta aberta, as necessidades estão aí, eu não tenho para supri-la. A gente tem um monte de necessidades que quando Deus faz uma promessa, a gente começa a dizer que não pode, porque a gente não pode. Que Deus não pode fazer o que Ele está prometendo que vai fazer, porque a gente não pode. É por isso que a gente perde as bênçãos, porque a gente sempre pensa que Deus depende do que a gente pode ou não pode. Aí o versículo 14, diante de todas as impossibilidades, Deus faz uma pergunta: haveria alguma coisa demasiadamente difícil para Deus? Não existe nada difícil para Deus. Deus é o Todo-Poderoso, Ele pode. Ele age, Ele quer, e Ele está aqui para agir na sua vida hoje, para ativar a sua fé. A gente conhece a história, mas deixa eu mostrar algo para vocês interessante no capítulo 17, versículo 1, porque essa expressão, eu não sei quantos de vocês têm essa tradução. Tem uma Bíblia do Shed, tem outras Bíblias que traz a palavra... a minha tradução diz: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Uma tradução fala: eu sou o Deus que é mais do que suficiente. E tem uma tradução que diz assim: eu sou o El Shaddai. Essa é a tradução mais próxima do original, porque não tem como traduzir para o português o original, essa expressão de Deus. Porque essa expressão, ela só funciona dentro de culturas lá do Oriente, porque... para nós, Deus não assume a figura feminina. Na nossa cultura, Deus só assume a figura masculina. A gente não fala que Deus é mãe, a gente fala que Deus é pai. Mas na visão hebraica, você pode ler a Bíblia. O Davi dizia: qual criança desmamada no seio da sua mãe, assim está a minha alma pegada contigo. O Novo Testamento vai dizer que a gente deve desejar o puro leite provindo de Deus como uma criança recém-nascida. Desejar ardentemente esse leite que vem do Senhor. É como se estivéssemos mamando. Então, o profeta Isaías vai também usar para Deus uma figura materna. Então, essa expressão, eu sou o El Shaddai, você pode pesquisar depois no hebraico, você vai ver que significa eu sou aquele que tem seios. Tem uma tradução mais antiga que diz assim: eu sou aquele que tem muitos seios. Imagine colocar isso em português. A pessoa lendo na Bíblia: apareceu o Senhor Deus Todo-Poderoso para Abraão dizendo: eu sou aquele que tem muitos seios. Não cola. Não é verdade? Você vai falando. O que é que Deus está dizendo para Abraão? Deus está dizendo para Abraão o seguinte, e essa linguagem está no Novo Testamento para nós também. Abraão, eu sei que você está fraco, eu sei que o seu corpo não tem nutrientes, eu sei que o seu corpo está debilitado, eu sei que está amortecido, eu sei que você não tem força mais sexual, você não tem mais força física, nem você e nem Sara. Mas assim como uma criança encontra no leite da sua mãe nutrientes suficientes para acalmá-la, para ela poder descansar, Deus está dizendo: Abraão, em mim há nutrientes suficientes para a sua fraqueza. Você pode vir a mim, porque eu sou o Todo-Poderoso. Em mim há força para a sua fraqueza, em mim há cura para a sua doença, em mim há recursos para a sua necessidade, em mim há luz para as suas trevas, em mim há caminho para os seus passos, em mim há solução para os seus problemas. Quantos recebem essa palavra? Diga amém. Eu estou terminando, tenha fé em Deus que eu já estou terminando, tá bom? A gente sabe, no capítulo 21 nasce Isaac, e o texto vai dizer que tinha Abraão a idade de 100 anos, quando Sara ficou grávida. Então, quando Isaac está comemorando o seu primeiro aniversário, Abraão está com 101 anos de idade. A gente chega em Gênesis 23, versículo 1, vai dizer que faleceu Sara com a idade de 127 anos. Então a gente sabe que a Sara é 10 anos mais nova do que Abraão, então o Abraão nesse momento está com 137 anos de idade. Aí chegamos no capítulo 24, que o Isaac vai casar-se com Rebeca. Então quando o Isaac casa-se com Rebeca, vai dizer o texto que ele tem a idade de 40 anos.
Então o Abraão tem a idade de 141 anos de idade. Com 100 anos de idade ele dizia, eu sou um homem velho, eu não tenho capacidade de ser pai, eu não tenho... Aí vem Deus e diz, mas eu sou a sua fonte, eu sou aquele que tem nutriente para você. Aí no capítulo 25 de Gênesis, que a Sara já havia morrido, o Isaac já havia casado, então o Abraão está no mínimo com 141 anos de idade. Aí diz Gênesis 25, e casou-se Abraão com Quetura, e teve mais um filho, e teve mais 2 filhos, e teve mais 3 filhos, e teve mais 4 filhos, e teve mais 5 filhos, e teve mais 6 filhos. O que aconteceu? Vai acontecer avivamento aqui, alguns casaizinhos assim já meio avançados também. Aconteceu um milagre, gente. Abraão descobriu a fonte. E aí você vai ler Gênesis 25, versículos 6 e 7, que Abraão morreu com 175 anos, cheio de dias, abençoado. É isso que Deus tem para você. Talvez você veio aqui dizendo, eu me sinto tão indigno, eu não tenho nem mais coragem de falar nada para Deus, eu tenho falhado tanto. Talvez você esteja nesse túnel desses 13 anos, em que Abraão não tem nada registrado, olhando para as estrelas e dizendo, eu falhei, eu errei, não tem mais chance, as promessas morreram, não tem mais jeito. Aí vem Deus e diz, eu sou o Todo-Poderoso. E é na sua fraqueza hoje que Deus vem dizendo para você, eu continuo com a promessa de pé, eu posso fazer, se você deixar, eu vou fazer. Aí a história da Bíblia é essa. A história da Bíblia é essa. Moisés, você vai libertar o meu povo. Eu sou pesado de boca, né? Devia ser gago, não sei, eu não sei o que é ser pesado de boca, né? Moisés, você vai libertar o meu povo. Eu não tenho mensagem para falar. Moisés, você vai libertar o meu povo. Eu não tenho autoridade para falar. Moisés, quem é que está acreditando em quem, gente? É Moisés que está acreditando em Deus? Ele diz assim, eis-me aqui, envia meu irmão Arão. Porque ele não quer ir de jeito nenhum. Porque ele não está acreditando, ele está olhando só para as suas limitações. Então é Deus que está insistindo. Eu creio, Moisés, você não pode, mas eu posso. Você não tem, mas eu tenho. Você não é, mas eu sou. Eu sou o que sou. É Ele que acredita na gente. Aleluia. Gideão vai nessa malhando trigo com medo dos midianitas. Aí aparece um anjo do Senhor e fala, o Senhor é contigo, varão valoroso. Aí ele olha para trás para ver se Deus está falando com o outro, né? Eu, valoroso? Estou aqui com medo, escondido, tremendo. Mas é você mesmo, vai nessa tua força. Aí tem aquela palavra priori e posteriori, né? Então quando Deus olha para a gente, Deus não olha a priori aquilo que você é. Deus olha a posteriori, aquilo que você vai se tornar nas mãos dele. É por isso que ele é o Deus da fé. Ele é capaz de chamar à existência o que não existe. Talvez você veio aqui se sentindo nada, e você pode sair daqui se sentindo um tudo. Talvez você entrou aqui lá embaixo, você pode sair daqui voando hoje, nas asas do Espírito, e é isso que pode acontecer com a sua vida. E eu quero orar com você nesse momento, eu quero convidar você a ficar em pé. Oh, aleluia. Há uma unção de Deus nessa igreja, há uma presença maravilhosa, o Deus de Abraão está aqui, os nutrientes de Deus para a sua deficiência está aqui. Ele vai capacitar você, Ele vai ser com a sua boca, Ele vai abrir as portas, Ele vai entrar com você, Ele vai suprir suas necessidades. Eu sei do que eu estou falando. Eu sei o que é ser um menino em que ninguém acreditava.
Eu sei o que é ouvir a voz de Deus. Com 18 anos de idade, no meio das árvores, Deus dizendo: eu te levarei às nações da terra, como um mensageiro das boas novas. E os meus amigos me falaram de todo o meu passado. Você não pode, porque você é fugido da polícia, você tem processos, seu corpo é cheio de tatuagem, você fala na gíria. E tudo que eles falaram era a mais pura verdade. Eles não mentiram em nada, tudo era verdade. Só que, pastor Elinho, eram verdades relacionadas ao meu passado. O que Deus me disse eram verdades relacionadas ao meu futuro. É isso que faz a diferença. A fé é essa capacidade de você enxerga lá na frente. Esses obstáculos você vai passar por cima de cada um deles, e você vai chegar lá. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado por tua presença aqui. Poxa, irmãos, desculpa, eu preciso fazer isso com vocês. Gênesis 21. Em Gênesis 20, o Abimeleque chega para Abraão e diz assim: eu preciso que você ore ao seu Deus, porque todas as mulheres do meu reino estão estéreis. Logo a minha nação deixará de ser uma nação, porque as mulheres se tornaram estéreis. E eu preciso, Abraão, que você ore ao teu Deus, para que Ele cure a esterilidade das mulheres do meu reino. Como que eu, Abraão, vou orar para Deus curar a esterilidade de outras mulheres, se a minha tem 25 anos que Ele não faz nada? Como eu posso orar para Deus abrir o útero dessas mulheres, curando-as, se eu tenho uma esposa estéril durante 25 anos? Mas o texto diz assim, que Abraão levantou a sua voz e orou, dizendo: eu não tenho recebido essa bênção, mas não me impede de desejar essa bênção para a vida dos outros. Eu abençoo a vida dessas mulheres. E diz o texto que Deus ouviu a voz de Abraão, que as mulheres do reino de Abimeleque foram curadas de sua esterilidade e se tornaram alegres mães de filhos. Acaba Gênesis 20, e começa Gênesis 21 assim: então o Senhor Deus visitou a Sara, e ela concebeu e deu à luz a um filho. Tem um monte de coisa que Deus quer fazer na sua vida, mas primeiro você precisa abençoar a vida de outras pessoas. Você quer fazer isso essa noite? Eu não vou pedir para você sair do seu lugar, mas se você puder colocar a mão no ombro de uma pessoa, ou à sua frente, ou do seu lado, ou se é a sua família, segure na mão, mas ore com muita fé. Ore pela vida dessa pessoa, ore pelo ministério dessa pessoa, ore pelo físico dela, ore pela família dela, ore por sua profissão, ore por sua vida financeira, emocional, sentimental, ore pela sua vida espiritual. Abençoe agora. Jesus diz: assim como quereis que os homens vos façam, fazei primeiramente vós a eles, porque esta é a lei e os profetas. Abençoe e você será abençoado. Obrigado, Senhor, por essa noite na tua casa e na tua presença. Obrigado pela vida do pastor Elinho. Obrigado pela vida do apóstolo Djalma. Obrigado por esses homens que o Senhor levantou nessa geração. Eu os abençoo, meu Deus, chamando sobre eles recursos sobrenaturais. Que os céus se abram sobre a vida deles, que a revelação, que a unção, que o poder, que a autoridade venha sobre a vida deles para romper, para avançar, para conquistar, para a glória do teu nome. Eu abençoo os seus familiares,
eu abençoo seus filhos, eu abençoo sua vida financeira, ministerial. Eu chamo poder sobrenatural em todas as áreas da vida dos teus filhos. Eu abençoo essa igreja, eu abençoo esse corpo agora, que as doenças saiam, desapareçam, que as portas fechadas sejam abertas, porque Tu és o El Shaddai. Vem Espírito, vem Espírito. À medida em que você terminar de orar pelo seu irmão, você pode levantar as suas mãos e adorar o teu Senhor, porque Ele está aqui liberando essa força, liberando essa fé. Ele está aqui acrescentando a sua fé. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Ele está liberando uma medida extraordinária de fé no seu coração agora. Adoramos, Senhor, nós te bendizemos, Espírito Santo. Nós te adoramos, Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Nós te adoramos, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós te adoramos, doador do Espírito Santo. Nós te adoramos porque Tu habitas em nós. Recebe a nossa adoração. Você pode aplaudir o Senhor Jesus bem forte.